Neste jornal contamos com a presença de um novo comentador. É Mário Gaspar, que em representação do Partido Livre vai fazer uma pequena abordagem ao último congresso. Na minha companhia já tenho o próprio Mário Gaspar. Muito boa noite, bem-vindo ao Novo Canal e ao Novo Jornal. Seja bem-vindo a este que é o primeiro de muitos, esperemos. Muito obrigado. Antes de mais quero agradecer o convite formulado ao Livre, que recaiu em mim nesta altura, e agradecer ao Novo Canal pela possibilidade de participação neste programa com comentário político. Tentarei fazê-lo da forma mais assertiva possível. Já disse o meu nome, sou Mário Gaspar. Mário Gaspar, que integra a Direção Nacional, não é? Sim, nesta altura sim, recentemente, mas primariamente sou deputado da Assembleia Municipal de Felgueiras, representante do Livre, também eleito pela Assembleia Municipal de Felgueiras da Assembleia Intermunicipal do Tâmega e Sousa, e nesta altura sim faço parte do Livre através da eleição no Congresso para o Grupo de Contacto. Queria dizer que o Grupo de Contacto é aquilo que equivale a uma direção nacional do partido, a que nós denominamos, por estatutos, o Grupo de Contacto, onde está também o nosso recente eleito Rui Tavares, à Assembleia da República, que faz parte do Grupo de Contacto. Já lá iremos. Antes disso, Mário, fazendo agora um bocadinho aqui o rescaldo deste que foi o Congresso no passado fim de semana, quais é que são as expectativas em termos de crescimento? O Livre é o primeiro partido formado após o 25 de Abril de esquerda. Os partidos que nós conhecemos de esquerda, cuja formação se deu após essa data, estão centrados em partidos anteriores e que se juntaram. Portanto, o Livre aparece como o primeiro partido português na área da esquerda, dominantemente cresce e a sua fundação é feita com base em três pilares fundamentais. Um deles é a liberdade, associada aos direitos sociais. Outro é a questão da esquerda como forma de igualdade. A Europa é o primeiro partido também do espectro da esquerda política portuguesa, que não o PS, evidentemente, a sua filosofia aponta claramente para uma defesa da Europa e do aprofundamento da democracia, quer europeia, quer portuguesa, e a ecologia. E aqui a ecologia é uma das sementes de criação do Livre, como partido, como fundamentação ideológica. Não é algo que aparece agora à última hora. Sim. E, portanto, o Livre vê nesta oportunidade, neste contexto português atual, uma responsabilidade grande de crescer, conseguir difundir a sua ação política e o seu pensamento político através, nomeadamente, da questão ecológica e ambiental, da defesa da biodiversidade, da defesa do equilíbrio ambiental e da sustentabilidade. Por razões óbvias, vimos desaparecer do Parlamento português os verdes, um emagrecimento, claro, também do PAN, e pensamos que o Livre tem agora uma responsabilidade dupla, tripla, nesta era, é crescida. Queremos que no meio da esquerda é normalmente onde nós estamos, somos um partido de convergência, conseguimos estruturar a nossa ação política com base no diálogo e fundamentamos isso depois na realidade com algumas propostas políticas, nomeadamente que vão ao encontro das necessidades atuais dos cidadãos. As últimas legislativas foram prova disso. As pessoas com prioridade. As pessoas com prioridade e o equilíbrio ambiental com prioridade com as pessoas dentro dessa equação. Para referir, por exemplo, que nós vamos continuar a defender e possivelmente será uma das primeiras iniciativas na Assembleia da República, é a criação de um programa que possa combater a pobreza energética e o aquecimento das casas. Portugal é um dos países mais frios da Europa e essa medida trará significativamente uma melhoria, quer na fatura da eletricidade, sim, quer na comunidade, quer no conforto, quer na saúde e quer fundamentalmente na qualidade de vida. Tendo para isso a possibilidade de assumir esse compromisso, como já acontece em Itália, um programa que se chama Superbónus, cujo o financiamento é 110%, o Livre propõe 100%, através do PRR, que sabemos agora que vai ser renegociado e com grande probabilidade Portugal irá ter mais verbas atribuídas que o que tem inicialmente. O PRR, que é uma ótima oportunidade agora para o país, não é? Dar assim um salto.
Sim, utilizado com sustentabilidade e Sempre. também numa visão ecológica da sua utilização. Para o Partido Livre, Mário, foi importante o regresso de Rui Tavares? O Rui Tavares nunca saiu do partido. Sim, mas enquanto Foi sempre representante militante. parlamentar. O LIVRE tem uma modalidade em que aprofunda claramente a democracia, é que os seus candidatos são escolhidos em primárias, onde qualquer cidadão não filiado pode votar e escolher. Portanto, as escolhas são feitas sempre com esta base, seja candidatos às autarquias, sejam candidatos à eleição para europeias, seja evidentemente para a Assembleia da República. A presença do Rui Tavares como fundador é sempre importante e fundamental, também porque nós temos a sorte, o LIVRE tem a sorte de ter um membro com alguma popularidade, é evidente, no panorama nacional, mas que traduz exatamente aquilo que são os princípios e as ideias do LIVRE. E mais que todos é aquele que defende a maior participação de outras pessoas. E queremos que o LIVRE, nesta fase que está a atravessar e o futuro que se adivinha, vai poder também apresentar esses quadros que tem, e nomeadamente algumas iniciativas políticas de bastante interesse e relevo. Muito bem. Sendo Mário Gaspar de Felgueiras, passamos aqui para a questão da prospecção do lítio na lixa, na zona de Seixoa-Sevieiros. Qual é que é a sua visão tão polémica que tem dado que falar? Relativamente ao dossiê lítio, e ele está inserido claramente num processo de transição energética, o ponto de partida para esta discussão, para esta reflexão e qualquer medida de ação tem que ser tomada sempre com uma matriz inicial que é a prioridade. Nada poderá ser ponderado se a sustentabilidade ambiental, os equilíbrios e a existência da biodiversidade estiver afetada. Se tivermos que fazer escolhas neste sentido, teremos que pôr sempre essa prioridade. Qualquer decisão que agora venha a ser tomada, estamos numa área ainda de pesquisa e prospecção, Sim. e qualquer decisão que tenha que ser tomada tem que ter sempre essa matriz e tem que ter sempre essa prioridade. Temos que perceber que qualquer consequência ecológica não tem fronteira administrativa, ela não vai acontecer alguma coisa que prejudique o equilíbrio ambiental e ecológico. Não acontece na lixa só. Acontece num território que tem várias divisões administrativas. Sim, e a prova disso é que não é só Felgueiras que se vem manifestar contra, sim, não é? Sim, outras regiões. Reuniram-se com vários municípios, salvo erro 5 ou 6, a manifestarem a sua posição. Sim, neste aspecto os autarcas têm tido alguma sintonia da opinião, mas aqui queremos também posicionar-nos de uma forma importante, é que as populações, os movimentos populares têm que de facto ser auscultados. As decisões têm que recair também na auscultação da população. Acha que isso não tem acontecido? Eventualmente, não tem acontecido, porque o quadro legal que está previsto não tem necessariamente essa intervenção, a não ser em base de consulta pública, alguma reclamação ou opinião que se possa ter. E não digo só os movimentos populares criados na sociedade civil, mas também os órgãos dos governos municipais da nossa região, que pouco têm no poder de decisão final. O processo tem que ser eventualmente mais auscultado e tem que haver alguma característica que possa permitir a estes grupos de representação e os grupos populares também terem possibilidade de fiscalização, auscultação e que essa iniciativa tenha algum reflexo. Portanto, nós eventualmente não podemos contar com uma decisão apenas por uma necessidade de transição energética, que ela existe e nós defendemos a transição energética. E o lítio é um dos componentes, não é uma energia, mas é um dos componentes que favorece essa transição. Embora existam muitas dúvidas nesta matéria. E há algo aqui que tem que ser também sublinhado, que é a necessidade de informação. Informação relativamente a este minério, relativamente à sua possibilidade de introdução numa economia circular, alternativas, portanto, não podemos descartar nada. E consideramos que, nesta altura, quer decisores políticos, quer técnicos, não têm a informação necessária e consequentemente, a sociedade civil também não a tem. Vamos ter que discutir muito esta questão, vamos ter que saber mais que aquilo que sabemos nesta altura para podermos tomar posições claras sobre isto.
São precisos estudos Sim. de impacto ambiental. Sim. Os estudos de impacto ambiental têm diretrizes, que têm objetivos, podem não atingir determinado tipo de conhecimento e, eventualmente, aqui pode estar a acontecer isto no que tem a ver com o lítio. A utilização do lítio tem posturas, até em termos de visões científicas, que não são claramente unânimes. Portanto, pode não ser este o caminho. Nós podemos não estar a falar de lítio daqui a 5, 6 anos. Nesta altura, consideramos que o lítio está na equação de forma quase incontornável. Certo. Mas o avanço científico, tecnológico, novas visões da própria gestão energética, que não pode ser monopolizada apenas numa energia, poderá trazer outras consequências. Flutuações do mercado, interesses económicos. Portanto, a tentativa ou a eventual realidade de vir a acontecer uma exploração, seja na lixa como no território, recordando que um fenómeno de poluição não tem fronteiras administrativas e não para na fronteira do Conselho, tem que ter sempre como prioridade, de facto, a sustentabilidade ambiental. E ela está baseada no conhecimento científico e este pormenor parece-nos que até à data não tem sido levado em conta. Pode trazer consequências graves para a vida das pessoas. Claramente. O LIVRE foi... E não só as pessoas da lixa, não é? Não só as pessoas da lixa, fronteiras, como é evidente. que não existe fronteiras. O LIVRE foi o único partido, e eu fiz essa pesquisa e convido todos a fazer, que falou sobre lítio e mineração no último programa das eleições legislativas de 2021. É o único que tem no seu programa... Portanto, antes sequer de se falar... A abordagem a este tema. E o LIVRE é a favor da transição energética, até porque assume metas já para 2030, que acha que Portugal, em conjunto com o resto da Europa, terá que atingir a transição energética em absoluto até 2030, e não sabemos se essa data sequer já não será tardia. Portanto, um curto espaço de tempo, não é? Porque 2030 parece longe, mas para fazer essa transição... Sim, o processo é longo, estamos a falar de uma revolução de toda uma estrutura económica, industrial e etc. E é evidente que nada disso acontece de um dia para o outro. Relativamente ao lítio, a mineração a céu aberto, o LIVRE posiciona-se contra um processo de mineração e de minas a céu aberto. Vê-se numa perspectiva de exploração em minas já existentes, portanto, não a abertura de novas minas, nomeadamente com impacto ambiental. Sendo que esta matéria tem um trato, de facto, precisa de trazer o conhecimento à baila. Porque não há nenhum processo de mineração de lítio em Portugal ainda. E não há nenhum, nomeadamente, enquadrado na última lei de bases do ambiente. Portanto, teremos que saber exatamente do que estamos a falar. Estamos a falar da falsa galinha dos ovos de ouro? Não estamos sequer a falar de uma galinha, porque estamos a falar de um componente que faz parte de um universo imenso que será necessário para a transição energética. O lítio, por si só, não é nada. É um aspecto importante, mas há muitos outros minérios necessários. E posso dizer que, por exemplo, os indicadores europeus para as metas da transição energética prevêem níveis, quando nós vemos os gráficos, de necessidade deste tipo de minerais, não só o lítio, muitos outros, que nem sequer existem no planeta Terra. Não há aquela quantidade. Portanto, nós vamos ter que rever até as próprias metas pela introdução de outras alternativas, porque é possível que nós estejamos a usar números errados, que não nos vão levar a uma realidade muito positiva. Portanto, o lítio é um componente interessante no ponto de vista da transição energética. Se ele impactuar com uma população ao nível de um acidente ecológico, de uma poluição que tenha um caráter permanente, como é evidente, ninguém poderá estar a favor do lítio. Nem aqui, nem na lixa, nem em lado nenhum. Portanto, o LIVRE vai estar atento na continuidade deste assunto. Sim, o LIVRE já propôs uma comissão de acompanhamento na Assembleia Municipal de Felgueiras, na última sessão, exatamente para proporcionar conhecimento, acompanhamento e tentarmos vingar esta posição que eu julgo que terá que ser também suprapartidária. É uma das lutas que o LIVRE fará sobre este assunto, é que ele terá que ter um pacto de regime local, porque o interesse destas populações, que somos todos nós, do nosso meio ambiente e do nosso equilíbrio ecológico, terá que estar
avaliado como prioridade máxima. Portanto, eu também descarto tacitismos partidários relativamente a este assunto, nomeadamente usá-lo para lutas ou para ideários políticos que não tenham a ver claramente com a sustentabilidade ambiental. Certo, e porque estamos a falar aqui no bem comum, não é? Temos de estar unidos e não separados. Mário Gaspar, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a este tema, se não, traz-nos uma sugestão. Mas tem algo... Tenho uma coisa pequenina, pronto, Sim. porque me fiz o enquadramento do livro relativamente ao seu âmbito nacional, gostaria de dizer que nós, nesta região, Tâmega e Sousa, nomeadamente, temos a intenção de reforçar as nossas posições políticas, reforçar a nossa intervenção local, juntas de freguesia, conselhos, câmaras municipais, tentar também fazer perceber que aquilo que nós representamos é algo que está associado à democracia, ao progresso, a uma esquerda libertária e, nomeadamente, ligada às questões mais prementes da humanidade, que têm a ver com a ecologia e a crise climática que estamos a atravessar. Consideramos-nos herdeiros daquilo que é a esquerda verde europeia, aliás, com quem estamos a estabelecer contactos desde há alguns anos, que foram não interrompidos, mas suspensos por causa da Covid, e não faltará muito tempo para virmos a fazer parte dos verdes europeus. Portanto, aqui ao nível da região estamos preocupados com questões relacionadas com a desigualdade social, nomeadamente do que vem pelo facto de sermos uma região altamente industrializada, certo, com uma intervenção económica e com um produto económico muito interessante, mas ao mesmo tempo somos considerados uma das regiões mais pobres da União Europeia. Há aqui claramente um desfazamento na distribuição dos recursos que nos parece que está aos olhos de toda a gente no seu dia-a-dia. Das regiões que mais contribuem para o enriquecimento do país, não é? E das mais pobres. Sim, com salários muito baixos. Necessidade também de nós nos voltarmos para uma economia de conhecimento que possa possibilitar a criação de empregos virados para um futuro diferente, fugirmos da teia, da armadilha dos salários baixos. Portanto, e nós temos também essa preocupação e essa realidade. Nós precisamos criar empregos qualificados, nomeadamente para os mais jovens. Temos também a preocupação de intervirmos nesta região, sabendo que ela tem grandes polos industriais e grandes problemas ambientais também, ainda pouco abordados. Estamos num quadro inicial de abordagem, nomeadamente através dos municípios e também da CIM, com algumas iniciativas e projetos nessa matéria, mas temos que introduzir, temos que fazer um poderá pacto. Ser um parceiro fundamental? Sempre, sim. A CIM é uma coordenação superior dos conselhos, portanto, dos municípios, claramente. É uma estrutura que vai ser fundamental no próximo processo de regionalização, que também é outra das áreas que vamos claramente desenvolver a nossa ação política. Desde sempre o LIVRE foi favorável à regionalização e tem trazido sempre isso para o debate político. A região é muito heterogénea, tem um conjunto de particularidades e nós temos potencialidades muito grandes nesta região, mas temos também que saber defendê-las, porque não é só um processo económico pontual que nos pode, portanto, pode-nos colocar numa comunidade como estamos, agora com algumas debilidades, nomeadamente no que tem a ver com o rendimento. Temos que aproveitar as outras que com certeza ainda não estão aproveitadas. O LIVRE fará a sua ação nesse sentido e promoverá sempre as suas ideias junto destas sinergias. Portanto, o LIVRE, um partido ativo aqui na região, é o que podemos esperar? Sim. Temos alguns membros da Direção Nacional que fazem parte aqui desta região, do Val de Sousa. Portanto, também já é um sinal positivo para podermos atuar e poder difundir junto dos nossos concidadãos a mensagem que o LIVRE traz. Muito bem, Mário. Estamos quase a terminar, mas antes disso ainda tenho uma sugestão. O fim de semana está aí à porta. Desta vez uma sugestão de leitura. Não sei se vão conseguir ler tudo no fim de semana, mas começar. Fará mal e, pelo menos, introduzir. Tenho o prazer de trazer aqui um livro que se chama A Liberdade dos Futuros. De um amarantino. De um amarantino, Jorge Pinto, que é engenheiro do ambiente e agora doutorado também em Filosofia Política e Social. É um cidadão do mundo que trabalha em Bruxelas para a Comissão Europeia e é também um dos cofundadores do LIVRE. Reflete muito das coisas que nós temos vindo aqui a abordarmos agora nestes últimos minutos relativamente às liberdades do futuro. Um conceito sobre
o republicanismo, digamos, um aproveitamento de algumas teorias republicanas que nunca foram efetivamente concretizadas, quer no nosso país, quer na Europa, diria, em termos de enquadramento, e que trazem também uma novidade, que é um republicanismo associado à ecologia. É uma visão de uma liberdade não dominadora e é algo com uma leitura interessante, o que tem a ver com o combate aos fenómenos atuais, da demagogia, de uma extrema-direita atuante e que, estando em crescimento, temos responsabilidade de, politicamente, ter argumentos para contrariar, nomeadamente através do voto. O prefácio é do Rui Tavares, aconselho vivamente a leitura do livro. E eu, quando pesquisei o livro, encontrei a primeira frase que me apareceu foi salvar a democracia em tempos de crise ecológica. Portanto, acho que não podemos fechar este comentário de melhor forma, Mário. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Estará de volta daqui a um mês, não é? Portanto, muito obrigada. Foi um gosto e será sempre bem-vindo ao Novo Canal. Foi meu, muito obrigado. Muito obrigada. Aqui fica o comentário de Mário Gaspar, também com esta sugestão de liberdade dos futuros.